Olá, meu querido irmão e meu amado amigo. Nós estamos mais uma vez juntos pela graça, pela misericórdia do Senhor, debaixo da autoridade suprema da sua santa e bendita palavra. A nossa intenção é pura e exclusivamente poder anunciar o Senhor Jesus, o nosso grande Salvador, aquele que se ofereceu por nós bondosamente, pela graça e pela misericórdia de Deus, do Pai. Eu quero mais uma vez nesta mensagem estar orando para que Deus esteja abrindo a nossa mente, a fim de que compreendamos a sua palavra. Nós temos a nossa mente lamentavelmente danificada, segundo a Bíblia, por causa do pecado. E temos muita dificuldade para compreender a palavra de Deus, porque nós somos carnais e a palavra de Deus é espiritual. E ela sendo espiritual, só se discerne espiritualmente. Portanto, é importante termos o Espírito de Deus para podermos entendermos a palavra dele. Se não temos a palavra ou se não temos o Espírito de Deus, fica praticamente difícil se entender a sua palavra. Portanto, vamos orar neste momento para que Deus esteja abrindo a nossa mente neste momento. Me lembro que Paulo, certa vez pregando em um determinado lugar, havia ali uma senhora chamada Lídia, e a Bíblia diz que enquanto ela ouvia a palavra de Deus, Deus lhe abriu o coração para que ela pudesse compreender, quer dizer, abriu o seu entendimento para que ela pudesse compreender a palavra do Senhor. O resultado foi a salvação dela e também de toda a sua casa. O carcereiro é um outro exemplo, está lá em Atos capítulo 17. Paulo estava preso, ele e Silas no cárcere. E quando o cárcere, por um milagre de Deus, se abriu, ou abriram as suas portas naquela noite, o carcereiro, então, na responsabilidade que tinha de entregar os presos no outro dia, viu que a sua vida agora estava em jogo, porque os presos haviam fugido. Mas ali estava Paulo, o apóstolo, e disse: Não temas, todos nós aqui estamos. E então, naquele momento, Paulo lhes prega a palavra da salvação, porque ele se interessou em ouvir e o Espírito Santo abriu a sua mente para ele compreender a palavra de Deus. O resultado foi a salvação dele, do carcereiro, e de toda a sua família. Esta é a nossa intenção através da pregação do Evangelho. É que Deus abra a sua mente através do seu Espírito e que você possa compreender a palavra dele, tanto para a salvação daqueles que ainda não são salvos, quanto para o crescimento espiritual daqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Vamos então orar. Senhor, obrigado por permitir entrar-nos na tua presença através da oração. Obrigado, Deus, por poder usar a tua palavra, a autoridade suprema neste mundo, para poder falar do Senhor. Eu sei que neste momento estou falando, ó Deus, a tantas pessoas que eu não conheço, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe, ó Deus, os seus pensamentos, o Senhor sabe o seu coração, o Senhor conhece o seu assentar e o seu levantar. O Senhor conhece as suas necessidades, especialmente no que diz respeito à necessidade espiritual. Por isso, Deus, eu quero que o Senhor esteja indo, através da tua palavra, ao encontro de cada pessoa que neste momento me escuta, abençoando a sua vida, fazendo que a sua fé cresça, abrindo sua mente para que possa compreender a tua palavra, para que juntos cresçamos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bendito nome em quem oramos neste momento. Amém. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em João capítulo 1. Diz assim:
o verso 1 do capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É um jogo de palavras que João está usando aqui ao escrever, obviamente, movido pelo Espírito de Deus, para chegarmos a uma compreensão de quem é Jesus. No princípio era o Verbo, a palavra que exprime uma ação, que explica uma ação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. O verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, morou entre nós, esteve entre nós. E João disse: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único Filho de Deus. Que maravilha! A gente poder ter esta riqueza em nossas mãos, eu digo essa riqueza de informações da parte de Deus para nós. Quando lemos em Hebreus capítulo 1, especialmente o versículo 1 desse livro, o escritor desta epístola, dessa carta, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O escritor aos Hebreus está concordando com aquilo que João escreveu. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, do único Filho de Deus. O escritor aos Hebreus, por sua vez, ele afirma: havendo Deus, outrora, no tempo passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias, ele nos falou através do seu Filho. Olha, muita gente tem esperado revelações dos céus, esperado revelações de Deus. Muitas pessoas têm tido, muitas vezes, segundo eles, uma experiência extra de ter visto Deus através dos sinais, através de milagres. Queridos, Deus, ele é visto através da sua palavra. É muito comum o amigo e o irmão ler no Velho Testamento a revelação de Deus, uma linguagem que os profetas usavam, especialmente o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Ele dizia: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Obviamente, quando eles dizem que veio a eles, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ele estava dizendo: Deus veio falar comigo, Deus desceu até aqui e em espírito ele falou comigo. E eles ouviam a voz de Deus sendo dita oralmente. Ora, se ele falou antigamente aos profetas, se ele falou antigamente aos pais, se ele falou antigamente ao povo da época, através da sua voz, obviamente está dizendo aqui o texto que nesses últimos dias, nos dias que estamos vivendo, na nossa geração, ele tem nos falado através do seu Filho. Como Deus pôde fazer isto para falar conosco através do seu Filho? A sua palavra é o Verbo. A sua palavra é o próprio Jesus. É o próprio Jesus escrito em forma de letras, de palavras, de frases, de textos, de livros. É Deus se permitindo
ser visto, e não apenas visto, mas manuseado. E não apenas manuseado, mas lido. Não estudado porque Deus não permite ser estudado, mas a sua palavra pode ser estudada. E Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, entrem nelas, procurem nelas, através delas, o próprio Deus e a mim como seu filho. João é muito claro quando ele diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas ele se fez carne e habitou aqui entre nós. Eu imagino, queridos, talvez como você esteja também imaginando aí, que foi muito agradável, foi muito assim gratificante para os discípulos poderem ter interagido-se com Jesus, visto Jesus, apalpado Jesus, abraçado Jesus, assentado-se aos pés do próprio Jesus, ter olhado nos olhos do Senhor Jesus. Deve ter sido uma sensação agradável, deve ter sido uma sensação sem par. Poder ter sentado naquela última ceia com o Senhor Jesus, poder ter olhado diretamente nos seus olhos, olha, ter ouvido as palavras de Jesus, olha, deve ter sido um momento muito, mas muito agradável, inesquecível. Talvez tenha sido isto que o coração dos seus discípulos se apaixonaram, foram ternamente constrangidos e compungidos a seguirem o Senhor Jesus sem nenhuma reserva, sem nenhum temor. Olha, eu imagino, não dá para se explicar em palavras o prazer que eles tiveram. Certa vez um deles, chamado Filipe, disse: Senhor, nos mostra o Pai. Eles não estavam satisfeitos apenas em ver Jesus, mas disse: nos mostra, Senhor, o Pai. Jesus olhou para Filipe e bondosamente disse: Filipe, eu já estou com vocês há aproximadamente 3 anos. Ele disse: há muito tempo eu estou com vocês e ainda vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha que glória, aquela revelação de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus. Paulo disse que ele, como Deus, ele não se usurpou, ele não se orgulhou, ele não teve assim por orgulho ser maior do que os homens. E como homem, ele se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Tudo isto para que pudéssemos vê-lo, para que pudéssemos apalpá-lo, para que pudéssemos interagirmos com ele. Olha, é muito grande a graça, a alegria de poder estar falando de um Deus tão glorioso, de um Deus tão magnífico, de um Deus sem dimensão, de tamanho, de grandeza, de glória, de majestade, de santidade, de amor, de misericórdia para com o pecador. Deus descendo dos céus em forma de homem para estar conosco, morando conosco. Sim, morando conosco. Certa vez os seus discípulos, querendo segui-lo, ele disse, o próprio Jesus Cristo disse: olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vem e segue-me. Eles foram e disse: viram onde ele morava. Jesus morou aqui. Sim, Jesus comeu muitas vezes na casa de Lázaro, de Marta e Maria, 3 irmãos ali em Betânia,
onde ele muitas vezes teve aquele encontro maravilhoso. Eu imagino que era Maria a sentar-se aos pés de Jesus. Eu imagino naquela última refeição que Jesus teve com Lázaro, Marta e Maria, sentados à mesa, onde multidões se aglomeravam para ver Jesus, sentado ao lado da mesa, sentado junto com Lázaro, Maria e Marta. Eu imagino que era receber Jesus na sua própria casa. Querido, Jesus, Deus melhor dizendo, já se manifestou para nós. Olha, hoje Ele está se manifestando a mim, se manifestando a você. Ele está falando conosco neste momento, através da sua palavra. Você pode questionar-me e dizer, pastor, mas eu estou lhe vendo e não estou vendo Deus. Olha, ninguém nunca viu Deus. Não, a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Adão não viu Deus, Abraão não viu Deus, Moisés não viu Deus, Isaac, Jacó, os patriarcas não viram Deus, Jó não viu. No entanto, ele disse que um dia ele o veria pelos seus próprios olhos. Olha, Deus já se manifestou na pessoa do Senhor Jesus. Hoje ele se manifesta gloriosamente através da sua palavra. A sua palavra ficou escrita para que através dela, lida, pregada e ouvida, pudéssemos ver Deus através da nossa fé, que é o atributo mais importante da salvação, a nossa fé. Essa fé no Cristo que veio a este mundo, que foi prometido em Gênesis capítulo 3, que veio, nasceu em Lucas capítulo 2, o Jesus que foi morto numa cruz em Lucas capítulo 23, o Cristo que ressuscitou como Deus no capítulo 24, o Cristo que como Deus ascendeu-se aos céus no capítulo 1 de Atos, o Jesus que como Deus, ele assentou-se ao lado do próprio Deus de acordo Romanos capítulo 8, mas é o mesmo Deus que prometeu voltar em João capítulo 14. Um dia ele voltará. Queridos, você já viu Jesus? Você já viu Deus? Repito mais uma vez, humanamente é impossível, mas você está vendo através da sua palavra. Leia a palavra e veja Deus se manifestando através do Senhor Jesus, que é o verbo de Deus, a palavra escrita. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Na próxima mensagem, eu quero falar mais uma vez sobre a revelação de Deus a nós no futuro. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Tenha um bom dia.